Nós não somos irmãos qualquer. Nós somos irmãos unidos em igreja, unidos em Jesus Cristo. Amém? Por isso, saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Ui, acho que ninguém comeu hoje, ninguém tomou um pequeno almoço. A paz do Senhor, irmãos. Está melhor um pouco.
Meus irmãos, a gente sabe que essa semana tem esfriado, não tem? Meu Deus, eu fiquei pensando, Senhor, não deixe esfriar a minha fé em Ti. Nós temos 4 estações, irmãos, 4 estações: inverno, verão, primavera e outono. A nossa vida passa por essas 4 estações. Existe um momento que vai estar frio, e o Senhor vai estar ali, esperando você sacrificar, porque com sacrifício, com lenha, o sacerdote disse que o fogo arderá continuamente no altar, e o fogo arderá continuamente no altar, Aí quando chega o inverno, lá está o sacerdote, botando a lenha toda manhã, para que o fogo não cesse. Chega a primavera, lá está o sacerdote. Chega o verão, lá está o sacerdote. Chega o outono, lá está o sacerdote. E agora Jesus morreu na cruz, capítulo 10, se eu não me engano, verso 19, 18, 19, 20, 21, foi aberto novo e vivo caminho. É livre para que todos, como sacerdote, entre agora nesse lugar e leve a sua lenha. Irmãos, Jesus afirmou a mesma coisa, dizendo: aquele que quer vir após mim, a lenha é a madeira, a cruz é a madeira. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, todas as manhãs, todas as tardes, toda a madrugada, toda a noite. Tome a sua cruz. Que cruz é essa, irmãos? Que cruz é essa? Eu tenho preparado uma pregação sobre isso. A gente olha dizendo que a cruz é o pai, é a mãe, é o irmão, é a irmã. Ah, esse homem me dá dor de cabeça, essa mulher me dá dor de cabeça, é uma cruz para mim. Alguém já usou essa expressão, sim ou não? Eu já usei várias vezes. Rapaz, carregar irmão ali, sabe, na fé, é uma cruz pesada. Pastor, é pesada essa cruz. É verdade ou não é? Mas descobrindo o tom da Bíblia, a cruz, irmãos, não deixa de ser o tabernáculo. Todos os dias nós temos que ir no altar, pôr lenha, preparar o sacrifício, e ali expressar para o Senhor aquilo que é necessário. Depois temos que ir à pia, lavar as mãos. A Bíblia diz que aqueles que estão de mãos sujas não vão poder jamais. Aqueles que estão de mãos impuras jamais poderão tocar na glória de Deus. Jamais. O salmista fala isso. Mãos limpas e coração puro. Depois entra na porta, vai lá. Ali dentro do utensílio do tabernáculo tem o que, irmãos? A mesa da preposição. E do outro lado fica o que? O candelabro. A luz que ilumina. Vai lá, come o pão. Depois vai lá. Está ali a luz representa, o candelabro representa o Espírito Santo de Deus. Apocalipse fala que nós devemos se preocupar com a nossa salvação. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as obras que no princípio vós praticava antes que eu venha e retire de vós o vosso o Espírito Santo. O salmista fala, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é o que, irmãos? E luz para o meu caminho. Lá está o candelabro. E ali está o pão da preposição. Antes de entrar no Santíssimo, tem o que, irmãos? À frente. O próximo utensílio. Tem o que? Lá está o incenso, o incensário. O incensário representa o que? Louvor. A pureza do coração de se apresentar para o Senhor com puro louvor, com coração. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E depois dentro tem o que, irmãos? A arca da presença. Tendo essas descobertas, eu pude entender que Jesus falou
Quando ele olhou para os discípulos, o convidou para orar e disse: vocês sequer não conseguem passar pelo menos 1 hora em minha presença? E sou crente. Depois eu fui juntar as conversas do tabernáculo com o levar a cruz e com 1 hora de oração. Eu disse que Jesus estava se referindo ao tempo que se entrava dentro do tabernáculo. Era cerca de 1 hora que se gastava até o Santíssimo Lugar. Por isso Jesus deu essa referência, dizendo: vocês não conseguem vigiar comigo sequer pelo menos 1 hora. Eu vou estar ministrando sobre isso, irmãos. Então a cruz é o que, irmãos? É a minha vida de devocional dia após dia. Crente que não tem uma vida de devocional, irmãos, ele não consegue carregar a cruz. Mas crente que consegue carregar a cruz, que vai após Cristo, é aquele crente que vive uma vida de devocional, de oração, leitura bíblica, de louvor. Pastor, não sei cantar nada. Salmista, se eu não me engano, no capítulo 98 de Salmo, diz que nós devemos adorar o Senhor na beleza do que, irmãos? Da sua, tem que saber cantar. E a maneira que você precisa saber cantar é entrar na presença de Deus com um coração puro. Eu não estou falando de uma voz afinada, eu estou falando de um coração sincero na presença dEle. Um coração sincero na presença dEle, com verdadeiro louvor, toca o coração do Senhor. Porque essa é a beleza da santidade de Deus. O Senhor falou para o salmista Davi expressou em uma oração, dizendo que Deus, Ele não tem prazer em sacrifício. Meu irmão, você pode fazer o sacrifício que você quiser, se você não tiver um coração arrependido, quebrantado, contrito em sua presença. Sim, esse é o sacrifício que o Senhor faz questão de parar e olhar e dizer: o meu filho está me adorando, eu tenho um prazer nele. Mas pastor, às vezes eu sinto que Deus não está me ouvindo. Salmista Davi expressa no capítulo 40: esperei com paciência no Senhor. Ele fez o que depois? Inclinou os seus ouvidos e ouviu a minha oração. O Espírito Santo, eu creio que Ele está nessa manhã aqui, mas não vamos deixar essa frieza nos abalar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Carla, você pode dar um forte aplauso para Jesus? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje nós temos, alguns visitantes na casa do Senhor. Nós temos aqui hoje pela segunda vez a Mirielle, o Anderson e a sua filha Hannah. Fiquem de pé para poder todo mundo conhecer vocês. Amém. Temos também a Soraya, que veio pela segunda vez, e hoje o Gonçalo. Fica de pé ou levanta a mão assim só para todo mundo conhecer vocês. Amém. Temos também aqui a Michele, o Giovanni e a sua filha Júlia. Prazer conhecer vocês. Temos também a Ana, o Beto, a Anne e a Pérola. Olha a família. Sejam bem-vindos. Gostaria de dar boas-vindas a vocês, a todos vocês visitantes. É maravilhoso ter vocês aqui na presença do Senhor. Que cada um que entrou por essa porta possa sentir a presença de Deus, possa sentir a alegria e a paz em seu coração. Amém? O que nós desejamos para vocês é que vocês sejam bem-vindos e que voltem sempre. Amém? Qual é a música? Vamos cantar, vamos levantar, vamos cumprimentar os visitantes. Amém, irmãos? Antes disso, fique de pé toda a igreja fique de pé. Você vai olhar para os visitantes e diga assim, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E permaneça conosco. Amém. Visitante, saia do seu lugar e cumprimente o irmão, tá?
com Jesus. Estamos dizendo que essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus. Estamos dizendo que essa igreja ama você. Eu te amo. Eu te amo e assim devemos viver. Eu te amo. Deus te ama e assim devemos viver. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja. Já ama você. Amém. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade entre nós. Amém. Meus irmãos, também com muita alegria, tem aqui a nossa irmã Andressa, estava de férias, estava em viagem ali na França. Fique de pé, irmã Andressa, para os irmãos lhe conhecerem. A irmã Andressa também é membro dessa igreja, tá bom? É uma bênção, é uma honra, é a mãe da Sara. Quantos conhecem a irmã Sara do Benjamin? Está ali, dando de amamentar, né? Amém? Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre oferta e dízimo. Ontem eu estava falando com Deus, e eu disse: Senhor, se estamos vivendo pela graça, a gente fala de dízimo de forma, o mesmo texto toda semana, fala de Paulo, fala de Jesus, capítulo 23 ali de Mateus, 23, se não me engano. A gente fala, temos várias referências que nós temos continuamente aqui expressando sobre a igreja. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, me dá algo novo para me expressar para os meus amados e para mim mesmo, para que eu possa crer mais ainda na Tua palavra. Irmãos, abra sua Bíblia em João 8:56. João capítulo 8, versículo 56. E falar de dízimo e de oferta, às vezes dentro da igreja, tem sido uma afronta para a igreja, para os membros da igreja, para os irmãos. Porque o que está acontecendo? A maneira que algumas pessoas expressam isso, expressam como se as pessoas tivessem uma obrigação de fazer isso. E dízimo e oferta, irmãos, de forma muito simples aqui, eu quero dizer, irmãos, que isso é muito voluntário, a partir de então, quando nós vivemos pela graça. Quando nós não estamos vivendo pela graça e vivemos pela lei, aí passa a ser lei para quem quer viver sobre lei. O dízimo, ele não pode ser cobrado como se fosse um aluguel dentro da igreja. Nós não podemos, irmãos, como é que eu posso dizer? Deturbar as escrituras sagradas com coisas que não existem na palavra de Deus. Amém? Então em João no 8, versículo 56, foi um texto que eu não entendi muito bem, mas com o tempo o Senhor foi trazendo ao meu coração. Eu gostaria que os irmãos olhassem para cá, para a tela, e lessem esse texto comigo. Vamos lá. 1, 2, 3, e já. Abraão. Meu filho, bota o próximo texto. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão. Isso é interessante isso aqui, né? Próximo texto. Disse-lhe Jesus, 1, 2, 3, e já. Em verdade, irmãos, eu estava lendo esse texto, o Senhor me deu esse texto, e disse: Senhor, o que Abraão viu que ele se alegrou? Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículo 20.
Senhor. Gênesis 14, versículo 20. O mesmo Jesus se apresenta. Isso aqui, irmãos, é cristofania. A gente observa isso muito sobre a questão dos ensinos na teologia. Você vai ver que Melquisedeque, o anjo, essas expressões na Bíblia, quando se fala a palavra ela dá uma única pessoa. Ele não fala os anjos. A gente temos visto que muitas pessoas sobem no altar e dizem, os anjos acampam ao redor. Tem nada a ver. A Bíblia fala que é o anjo. Então quando se fala a palavra ele dá o sentido de uma única pessoa. Então ele está dizendo o anjo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está trazendo uma expressão única para uma pessoa. Então vamos ver aqui, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Próximo texto, e deu-lhe o dízimo de tudo. Volta, irmão. É a próxima frase, perdão. E deu-lhe o dízimo de tudo. Irmãos, eu peguei esse texto e conciliei esse texto com Gênesis 14, 20. O que é que Abraão viu em Melquisedeque, que o fez trazer o dízimo muito antes da lei? O que é que Abraão viu e ouviu e entendeu, que fez Abraão sair do meio da sua parentela e ir peregrinar em uma terra distante, sem rumo, sem direção, segundo somente a revelação de Deus, dizendo, vai a uma terra distante que eu te darei. E eu disse, Senhor, o que é que Abraão fez que nós não podemos fazer sem precisar da lei? Em Hebreus, irmãos, fala que Melquisedeque, ele não tem origem. O significado de Melquisedeque significa rei de Salém. Eu estava estudando sobre a questão da genealogia, de filho para filho, filho para filho, assim vai. E eu achei uma pesquisa dizendo que alguns teólogos afirmam, e doutores dizem, que Melquisedeque seria o filho de Noé, porque viveu 900 e alguma fração de anos. E realmente eu estava observando a quantidade de tempo e o tempo que cada um foram nascendo. Ele poderia ser a única pessoa que ainda tinha visto Jacó, e o único homem a ter visto a sua 12ª descendência. Só que em Hebreus afirma que ele é Cristo, ele é rei de Salém. Ele não tem mãe, não tem pai, ele não tem, como é que se diz? Ele não tem histórico de famílias. Ninguém pode afirmar quem era ele, mas Hebreus afirma que ele é o Cristo. Ele era Jesus, o verbo que ainda não tinha encarnado. No capítulo 1, verso 1 de João fala, no princípio era o verbo se fez carne. Aí a gente vê Jesus falando assim, e Abraão viu o meu dia e se alegrou. Opa, peraí. Aí os homens ficaram, mas como tu não tem nem 50 anos, como que disseste que viste Abraão? Antes que Abraão fosse, eu era. Jesus estava afirmando que ele ainda não, ele estava só em palavras no Antigo Testamento, mas ele teve em alguns momentos aparecendo sobre a terra, anunciando a sua vida. E Abraão, muito antes de ser lei, o dízimo, Abraão reconheceu, irmãos, a soberania de Deus. Abraão reconheceu, irmãos, o senhorio de Jesus. Preste atenção, irmãos. Abraão entendeu que a quem ele estava dando dízimo era alguém superior a ele. Isso é poderoso, irmãos. Amém? Então veja bem, irmãos, Romanos capítulo 1, verso 17, põe aí, meu filho, por favor.
Já? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Abraão vivia da fé. Mas esse justo que ele está falando, abre Gálatas capítulo 3, verso 6. Eu vou dizer quem é esse justo. É Abraão. O texto faz menção de Abraão. Por quê? Porque em Abraão foi imputado justiça de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 6. 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como o que, irmãos? Com o que, irmãos? Com justiça. A palavra justiça vem de justo. Palavra de justo, no significado do grego para o português, está dizendo generoso. É por isso que Paulo afirma que quando nós venhamos trazer a nossa oferta, e ele diz: olha, quem dá muito, muito será abençoado. Quem dá pouco, não é isso? Aquele que semeia e etc. Ele diz que no final do texto ele diz assim sobre a questão da generosidade. Por quê, irmão? Generosidade, porque é justo o reconhecimento da pessoa para com Deus. Mas Deus não precisa de dinheiro, irmão, mas a casa do Senhor precisa. Aí vem como lei para a casa de Israel, dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e farei prova disto, diz o Senhor. Vocês vão ver se eu não vou rasgar o céu sobre vocês. Então preste atenção, irmãos. A justiça foi imputada em quem, irmãos? Em Abraão. E ele vivia pela fé. Meus irmãos, eu quero dizer nessa manhã para os irmãos: não traga o seu dízimo, não traga a sua oferta sem que você não creia nisso, naquilo que você está fazendo. Tudo que você for fazer, você tem que fazer mediante a fé. Até a salvação que nós vamos receber é baseado no que, irmãos? Na fé. Amém? Mas então quer dizer, irmão, que o Senhor está dizendo que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. O próprio Jesus foi quem afirmou, não foi isso, irmãos? Sim ou não? Continua o texto de Gálatas. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem, irmãos? Ele não está falando filho de Israel, está falando filho de Abraão. Miqueias capítulo 7, versículo 20 diz que darei a Jacó fidelidade, a Abraão darei a benignidade. Era o próprio Espírito de Deus falando com Abraão, dizendo que Abraão ia ser pai de multidões, e ele não estava afirmando somente ao povo de Israel, mas todos os gentios que aceitassem o que viria diante da vida dele. Vamos lá, próximo texto. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, não está falando Israel, porque os Israel são legitimamente filhos de Abraão. Ele está falando de uma conquista, somos nós. Vamos lá. Anunciou primeiro o que, irmãos? Olha o texto, anunciou primeiro o que? Para quem, irmãos? Para quem, irmãos? Isso significa que Deus fez o que? Sentou com Abraão. Senta aqui, Abraão. E começou a pregar para Abraão. Que dia foi esse, irmãos? O dia em que Abraão se alegrou. Foi o dia que ele viu o dia do Senhor. E ele disse: Abraão, olha para mim, Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, Abraão. Ele estava pregando o evangelho para Abraão. Irmãos, ninguém pode dizimar e ofertar, primiciar, ninguém pode fazer isso sem que antes conheça a soberania de Deus. Entenda isso, irmãos, que Abraão foi muito antes da lei. Tem gente que usa a expressão lei para dizer que não está debaixo da lei e não vai dizimar. Esquece a lei. Agora entra na graça, porque Abraão viveu o favor de Deus. Nós estamos vivendo um favor imerecível
da parte de Deus. Mas Abraão viveu o favor de Deus. Deus sentou com Abraão e disse a Abraão: que evangelho foi que Abraão recebeu de Deus? Ele disse assim: Abraão, deixa eu te falar, vai vir aquele que eu estou trazendo promessa sobre a tua posteridade. Lembra-te, Abraão, que eu vou te mostrar. Olha para o céu, Abraão. Olhou? Conta as estrelas. Não consegue, Abraão? Conta agora, Abraão, a areia da praia. Não consegue, Abraão? Assim, Abraão, por intermédio desse evangelho que se chama Cristo, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo, através de ti, todas as nações da terra serão benditas. Meu irmão, se você não for abençoado por Deus, se você não está tendo o Espírito Santo, me perdoe, mas essa bênção recai sobre você, queira você ou não. Essa glória de Deus, essa presença, a magnitude da presença, do fogo do Espírito Santo, cai sobre você. E Abraão entende. Olha a coisa mais interessante, o que mais afeta o homem, irmãos, é a questão financeira. E Abraão entendeu que ele não podia dar nada do que ele poderia ter. A palavra dízimo que ele está querendo, ele deu a 10ª parte de tudo, de todos os seus bens. Esses dias eu estava orando ao Senhor e disse: Senhor, não tenho nada para te dar, Senhor. Eu disse para ele: Senhor, até o meu coração às vezes está corrompido. Salmista Davi disse assim: o que darei ao Senhor? Aí ele diz assim: Senhor, olha para dentro de mim, sonda dentro de mim, vê se há algum caminho mal dentro do meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque o crente, às vezes, ele não tem nada para dar para Deus, até o coração está corrompido. Você precisa conhecer a soberania de Deus. Você precisa saber o Deus que você serve. Se você não conhece o Deus que você serve, é impossível, você não vai aceitar a dizimar, a ofertar, a dar o teu corpo para a obra de Deus, a ser voluntário na obra de Deus. Tem crente que não é voluntário, ele gosta de estar dentro da igreja para usufruir, para receber a pregação, para ser ministrado. Eu gosto muito do pastor Torres prega. Eu amo o pastor Torres para pregar. Eu amo o pastor Adriano pregando. Eu gosto de ver o irmão Douglas pregando, o irmão Leonardo. São aquelas pessoas que estão sempre consumindo. E esquece que a obra de Deus, irmãos, tem uma responsabilidade a alcançar Cucujães, São João da Madeira e toda Portugal para Jesus. Mas para que isso aconteça, a cada vida que aqui se encontra, irmãos, a cada irmão que aqui se encontra, é necessário que você saiba o Deus que você sirva. Porque se você está perdido nisso, irmãos, eu confesso e quero ser bem claro para os irmãos: não faça tal coisa, porque você vai fazer com pesar no teu coração, depois você vai sair murmurando como Israel fazia. Ah, não tem água. Moisés, vai lá, Moisés, bate na rocha, Moisés. Pô, a água saiu. Ah, agora não tem mais carne. Ai, Jesus, lá vai Deus ter que pegar as codornizes e dar quase 11 quilômetros de carne, a altura de 1 metro, segundo a teologia, a altura de 1 metro, com largura de 1 metro. A Bíblia diz que eles comeram o que saía pelo nariz. Tem gente, irmão, que tem, mas não consegue ser generoso com o que tem, não ajuda o irmão, não consegue dar um passo para ajudar o irmão. Aí falar de dízimo para ele é uma ofensa dentro da igreja, é um pecado. Irmãos, eu falo com todo o meu coração, isso não é lei, é voluntário. É voluntário, tem que vir voluntariamente do seu coração e dizer: não, Senhor, eu quero fazer isso com todo o meu coração, com toda a certeza, com forma de generosidade, ser grato, não miserável e nem com barganha. Porque tem gente, irmãos, que ensina a igreja a barganhar. Irmãos, se você der uma semente de 1.000 euros, você vai ter 10 vezes mais. Não fica barganhando dentro da igreja, não fica fazendo a igreja de comércio. Irmãos, em nome de Jesus, enquanto eu for pastor dessa igreja, eu não vou aceitar isso aqui. O dízimo, nós estamos vivendo pela graça. O justo, a palavra justo significa generoso.
Então vamos falar assim: o generoso viverá da fé. Justo, palavra justo, no original, no hebraico, significa tzedaká. Então, irmãos, eu quero trazer essa palavra para o coração da igreja. Dízimo, oferta, tudo que você for fazer, se você for semear na obra de Deus, faça, mas faça com alegria, faça com prazer. Eu tenho plena certeza que Deus terá prazer de te honrar. Então quer dizer que Deus só vai fazer se eu fizer? Gente, tem cada gente com tolice na cabeça. É uma pergunta em cima da outra. Jó fez uma pergunta para Deus, e Deus veio com quantas respostas para ele? Onde tu estava, Jó? Quando eu abati o Leviatã? Onde tu estava, Jó? Quando eu fiz isso? Quando eu construí a fundação da terra? Onde tu estava, Jó? Irmãos, não pergunte para Deus. Você tem resposta, está na Bíblia. Ore, Deus vai te dar resposta. Eu já recebi resposta depois de 3 anos de crente. Já teve respostas que eu procurei depois de 7 anos, tive resposta. 2023 eu tive um problema muito sério com Deus, porque eu queria aprender uma coisa, Deus nunca me revelava. Deus não me mostrava na palavra. Saí daqui, fui para o Brasil, cheguei lá, depois de 36 anos, Deus me deu essa resposta. Dobrei meus joelhos, me perdoa, Senhor. Estava nos meus olhos, mas não conseguia ver. Que a resposta? Pegue a Bíblia, ouça a voz de Deus, e não faça nada, irmãos, com pesar no coração. Faça com carinho, com amor. Traga os seus dízimos à casa do tesouro, não como lei, mas dentro do seu coração como princípio e voluntariedade pela graça, porque é pela fé que nós vivemos e peregrinamos nessa terra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque nos ensina, porque nos norteia, porque, Senhor, nos dá condição, Senhor, para nós fazermos, Senhor, não com pesar no nosso coração todas as coisas que nós fazemos. Nós não fazemos, Senhor, de forma, sabe, Deus, barganhando, querendo, Senhor, que o Senhor recompense a gente. Não, Senhor. Esse momento de oferta, de dízimo, nós sabemos, Senhor, que é para a obra. Nós sabemos, Senhor, que era para o sustento da Tua obra. E de forma generosa, de forma voluntária, Senhor, põe no coração dos Teus filhos. E põe, Senhor, com amor, com dedicação, com alegria e com muita fé no seu coração, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém, aplauda ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos, enquanto nós cantamos e louvamos, eu gostaria que você viesse aqui na frente, traga seu dízimo, sua oferta com muita alegria, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quantos conhecem? Vamos lá, igreja. Eu quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, vamos lá, igreja. Ele está em você. o Espírito Santo se
Você tem um valor. Você tem um valor. Espírito Santo. Você tem um valor. Aleluia. Cadê a nossa visitante que vai hoje trazer um louvor aqui para nós? Cadê ela? Eita Deus. Eu peço perdão que eu esqueci o nome dela, pastor. Ana. Irmãos, essa criança vai estar ministrando louvor. Podemos sentar, fique à vontade. Daqui a pouco o homem de Deus ali vai estar trazendo a ministração da palavra de Deus. E é uma honra, é uma bênção muito grande. Glória a Deus. Pegou o nome deles? E ela vai estar ministrando aqui o louvor para a gente, tá bom? Irmãos, essa semana nós vamos ter um período de oração. E eu quero convocar e convidar a igreja, toda a igreja, de 11 à meia-noite, a orar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos entrar o ano de 2026 e esse ano de 2026 tem muita obra a ser realizada aqui nessa congregação. E eu também, irmãos, já quero deixar aqui o convite daqui a pouco. Eu gostaria que o irmão Douglas depois pegasse um papel não, um caderno, a agenda está ali. Irmãos, nós vamos abrir vagas, na verdade eu não posso dizer vagas, mas nós vamos abrir aqui de forma muito voluntária os irmãos que queiram trabalhar na obra de Deus. Pastor Adriano, eu toco, eu canto, eu danço, eu celebro, eu prego, eu gosto de ficar na recepção, eu gosto de ficar com as crianças, eu gosto de zelar pela igreja. Daqui a pouco você vai procurar o irmão Douglas e vai dar o seu nome e vai dizer no que você entende que você pode ser e pode colaborar aqui nessa congregação. Amém, irmãos? Glória a Deus. E também nós já temos alguns nomes, alguns irmãos que eu tenho posto debaixo de oração. Será levantado o corpo diaconal, o corpo do presbitério, que também vai nos auxiliar aqui na palavra, na pregação, vai nos ajudar a pôr, na verdade, a congregação, numa ordem, numa decência. Irmãos, nós abrimos a igreja em abril, e temos pouco tempo aberta essa igreja, vamos fazer 8 meses, e nós não estabelecemos liderança ainda. Por quê? Porque é um tempo propício que nós estamos conversando e conhecendo os irmãos, e a habilidade dos irmãos, e também pedindo o direcionamento de Deus, para que cada pessoa se enquadre naquilo que é necessário em relação à organização dentro da congregação, Às vezes nós falhamos numa recepção, às vezes nós falhamos ali quem vai estar na intercessão, mas 2026 será um ano diferente. Então nós vamos entrar com um ano praticamente em janeiro, nós vamos estar ungindo as pessoas que queiram trabalhar, que queiram esse compromisso de forma muito voluntária para colaborar aqui na congregação. Amém? Glória a Deus. Então pronto, então fica aí o convite a toda a igreja. Amém? A mulher de Deus vai estar ministrando louvor, pode vir aqui.
Como é seu nome? Anne? Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Anne, que vai estar ministrando louvor. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, termina. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus para você hoje. Filho, eu tô indo lá em direção ao meu problema. Filho, eu tô indo lá pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a fé, Garita cure, levanta, menina. Garita cure, levanta, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, minha vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Tu és na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, minha vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Tu és na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, termina. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Tu na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Lá em casa.
Ananeja Mornuninani. Obrigado, viu, minha irmã? Deus te abençoe, tá?